Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Vamos chegar. Tô aqui no meu quintal. Vamos torcer. Aqui eu verifiquei a conexão da minha internet é melhor para não acontecer. Oi, Chantal. Bem-vinda. Boa tarde. Oiê, tudo bem, Cá? Seja bem-vinda. Meninas, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Dá um sinal de fumaça aqui pra mim. Eu tô aqui no meu quintal hoje, vou receber vocês aqui. Eu vi que a internet aqui é um pouquinho melhor. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Dá um sinal aí pra mim. Sejam bem-vindas. Tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Oi, Thalita. Oiê, tudo bem? Bem-vinda! Hoje a nossa live vai ser para conversar sobre os 7 motivos principais que fazem o seu bebê despertar na madrugada. Boa tarde, deixa eu ver. Rose, boa tarde, Carol, boa tarde, Fran, sejam bem-vindas. Vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho? Sim, oiê, tudo bem? Hoje eu tô aqui no meu quintal, vou receber vocês aqui, sintam-se em casa, casa de vocês. Aqui a internet é um pouquinho melhor, vamos ver se a gente não tem aquele problema que teve a semana passada, que a gente teve que interromper a nossa live. Ê, obrigada, obrigada. Oi, Magali, beleza? Obrigada, bem-vinda. Oi, Maia. Bem-vindas, meninas. Eu só dou uns minutinhos para as meninas irem chegando. Hoje a nossa live, então, é para conversar dos 7 principais motivos que fazem um bebê acordar na madrugada. Oi, Érica. Oi, Magali. Bem-vindas. Boa tarde, meninas. Só vou dar uns minutinhos para as meninas irem chegando. Falem pra mim qual a idade do bebê de vocês. Vocês que já estão aqui, bem-vindas! E eu vou pedir 2 favores, então, para vocês falarem a idade do seu bebê aqui no chat pra mim, nos comentários, e também para vocês tacarem o dedo aí nos corações, curte, compartilha com as amigas naquela asa delta, naquele triângulo, manda aí que aí o Insta vai espalhar para as meninas que já estão aí online. 14 meses da Carol, meu bebê tem 3 meses. Muito bom, bem-vindas meninas que estão chegando agora, 4 meses. Obrigada pelos corações. Obrigada, obrigada. Assim o Insta vai avisando as minhas seguidoras que estão ao vivo aí, que estão online, que a nossa live já começou. Obrigada. Oi, Ana Luísa, 4 meses, legal. Franciane, 1 ano e 6. Quem mais? Qual a idade do bebê de vocês? Meninas, hoje a live é pra gente conversar 1 ano e 6, 4 meses, 3 meses, 14 meses, 10 meses. Nós vamos conversar sobre os 7 principais motivos que fazem o seu bebê despertar na madrugada. Tem alguém que é a primeira vez que tá aqui? Eu sempre dou uns minutinhos, tá, meninas? Para as meninas irem chegando. A semana passada a gente teve um problema, a minha internet estava falhando muito. Hoje eu tô aqui no quintal da minha casa, recebendo vocês com todo carinho. Sintam-se em casa, que aqui eu descobri que o 4G do meu celular é melhor. Obrigada pelos corações, obrigada, obrigada. Oi, Dani. Oi, Lourenço Gordelícia. Que barato esse nome. Bem-vindas, meninas, bem-vindas. Meu nome é Lígia Coimbra, eu sou consultora materno-infantil, especialista em sono, rotina. Sou a fundadora, diretora do Instituto Recém-Mamãe, uma escola 100% online que forma consultoras materno-infantis. Eu sou dentista de formação, mas faz 5 anos que eu atuo exclusivamente nessa área materno-infantil. Sou mãe de 3 filhos, o Pedro de 13, a Bia de 10 e a Nina de 6 anos. Moro em Marília, no interior de São Paulo. Sou casada com o Guilherme e sou irmã mais velha de 3. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, meninas. Essa sou eu. E o nosso encontro aqui hoje, o objetivo do nosso encontro aqui hoje é a gente conversar. Eu queria dar... eu sintetizei, assim, um conteúdo que daria um livro, literalmente. Inclusive, eu tenho um livro, tá, meninas? Que se chama Sono de Anjo, sou autora. Ele já vendeu mais de 3.000 cópias. Ai, que linda, Lidiane! Entrei só para agradecer como sua consultoria mudou minha vida. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de participar de um momento tão íntimo e tão especial como esse
Obrigada por você investir o seu tempo ainda vindo aqui me agradecendo, viu? Obrigada de coração. Eu sou consultora de sono também, meninas. Atualmente eu atuo muito pouco, a minha agenda, eu não estou dando conta da minha agenda de como consultora de sono, mas eu ainda faço alguns atendimentos quando eu consigo, ok? Inclusive eu tenho uma surpresinha disso, mas a gente vai falar depois. Vou fazer um sorteio no Instagram, que eu tô precisando de alguns estudos de caso dentro do Instituto Recém-Mamãe. E eu vou dar de presente uma consultoria para cada fase de bebê. Deixa comigo, mas isso eu vou postar lá no meu perfil, tá bom? O objetivo da nossa live aqui hoje, eu fiz um resumo, que como eu tava falando, que daria um livro, de quais são os 7 principais motivos que fazem o seu bebê acordar na madrugada. É claro que ele pode ter os 7, ele pode ter um só, ele pode ter 2, ele pode ter 3. Eu convido você a olhar. Minha filha dorme a noite toda. Foi um processo, muita dedicação, mas estamos colhendo frutos. É isso. Não é milagre. Se alguém prometer milagre pra você, corre. Se alguém falar pra você, o seu filho vai dormir 10, 12 horas em uma semana, ajudo você a fazer seu filho dormir em 10 minutos. Isso é cilada, minha amiga. Ó, corre, acelera. Viu? É um processo, como a Lidiane tá falando. Eu convido você hoje a analisar essas 7 dicas, esses 7 hacks que eu vou dar aqui pra você. Pode ser todos, pode ser a combinação de 1, 2, 3. E no final eu vou tirar as suas dúvidas. Então fica aqui comigo. Essa live não vai ficar gravada, tá? Depois, se eu conseguir, eu disponibilizo ela no meu canal do YouTube. Não vai ficar gravada. Combinado? Então fica aqui um pouquinho comigo, eu te prometo, ó, tá aqui anotadinho os 7 principais motivos que podem fazer o seu filho acordar de madrugada. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindas. Agora são 2h37, horário de Brasília. Vamos começar o nosso conteúdo? Eu queria falar pra quem chegou agora que a live de hoje são os 7 principais motivos que fazem o bebê acordar. Eu tô recebendo vocês aqui no quintal da minha casa, no meu cantinho preferido, onde tem as minhas flores, é aqui que eu estudo, é aqui que eu medito, e aqui também a internet pega melhor. Se começar a falhar a internet, eu peço, por favor, que vocês me avisem, tá? Pra gente tentar resolver. Queria dar um abraço bem apertado que estão nessa quarentena difícil, ainda sem dormir direito. É isso! Vamos dar um abraço coletivo, então. Sintam-se todas bem abraçadas, todas bem olhadas. Eu vejo você, eu olho você. O objetivo do meu trabalho aqui, desse momento que a gente está aqui, não é cuidar do seu bebê, é cuidar de você, é olhar para você, é falar para você que eu sei como é difícil. Bora? 7 motivos. Irregularidade da rotina. Vamos começar do começo? Todo bebê precisa ter rotina? Sim, todo bebê precisa ter rotina. Mas tem a rotina certa para cada fase do seu bebê. Um bebê de 0 a 3 meses precisa ter rotina? Você pode começar a desenhar com um bebê de 0 a 3 meses, dia, noite, controlar um pouco os outros fatores que nós vamos falar já já, como as sonecas, por exemplo. Você pode começar a ir dosando o horário, a quantidade, a duração dessas sonecas. Mas de 0 a 3 meses é muito mais uma questão de conexão, de observação, de você se vincular ao seu bebê, você fusionar com o seu bebê, como a deusa Laura Gutman fala, para que você compreenda, para que você sinta, para que você saiba exatamente o que ele está precisando, para que você consiga atender às necessidades do seu bebê. A rotina que a gente vai criar, vamos dizer assim, a partir da 12ª, 13ª semana, vai ser 100% na observação do ritmo do seu bebê. Isso é uma rotina respeitosa, isso é uma rotina que funciona, que flui. A gente não se sente ali remando contra a maré. É importante que você saiba que existe rotina adequada.
Oi, Nath, bem-vinda. Oi, Ellen, bem-vindas, meninas. Existe uma rotina adequada para cada fase do seu bebê. Uma rotina adequada para cada fase. Então, sabe aquela rotina? Muitas vezes você já contratou alguma profissional, você leu num livro. Uma rotina que servia para 4 meses não serve para bebê de 5 meses. Não serve para bebê de 7, 8, de 12 meses. Entende que cada fase tem uma rotina diferente. Dá para começar do zero em qualquer momento. Viu, Magali? Em qualquer momento você pode começar do zero. Observe o seu bebê. E quando a gente fala de rotina, você vai fixar a nota. Anota, porque isso não está escrito em lugar nenhum, somente no meu e-book Sono de Anjo. Isso ninguém vai te contar, só eu. Depois de mais de 2.000 famílias que eu já ajudei, na prática, eu vou te contar. A rotina, ela só precisa ter 4 pontos fixos, com hora marcada, que são o horário que o seu bebê acorda de manhã, o horário do almoço e do jantar, o horário que o seu bebê vai fazer o sono noturno. Lígia, mas e se o meu bebê ainda não almoça e não janta? Ele só está em aleitamento materno exclusivo, ou ele só está na mamadeira, ou ele está em mista? Você vai fixar um horário para ele no almoço, uma mamada que depois vai ser encaixada como almoço. O almoço vai entrar no lugar ou junto com essa mamada, e uma mamada que depois o jantar... Oi, Luíse! Bem-vinda, lindeza! Que depois o jantar vai ser colocado nessa mamada. Então, anotou aí 4 pontos da rotina? Acordar, almoço, jantar e adormecer. Esses 4 horários precisam ter hora marcada para acontecer. Todo dia, sábado, domingo, feriado, não importa. Então esse é o primeiro fator que pode fazer o seu bebê despertar na madrugada. Falta de uma rotina consistente. Não adianta hoje você fazer de um jeito, amanhã você fazer de outro, ou no final de semana você não cumprir a rotina. É cansativo, é chato. Eu sou geminiana, se você conhece esse papo de signo, você deve imaginar como é difícil para mim falar e seguir uma rotina. Mas o custo-benefício vale muito a pena. Pegou a dica 1? Rotina consistente, rotina adequada para a idade do seu bebê. Se o seu bebê não tem uma rotina adequada, se ele acorda cada dia num horário, dorme cada dia num horário, o horário das principais refeições dele está desregulado, o relógio biológico do seu bebê, ele tem dificuldade de entender como é que ele precisa funcionar. Muitas vezes um bebê de 6 meses, 7 meses ainda não diferencia dia e noite. Tamanha a bagunça que é a rotina dele. A gente acaba atrapalhando a nossa biologia. Fator número 2, que pode estar fazendo seu filho despertar na madrugada. Sonecas em excesso. Peraí, Lígia, agora você vai me falar que soneca sobra? Sobra. Soneca sobra em tempo, soneca não pode ser feita após as 17 horas em bebês. Vamos combinar o seguinte, tudo que eu falar, você leva em consideração que a gente está falando principalmente de bebês acima de 3 meses, tá bom? Pode mudar o sono depois de 1 ano? Sim! O sono de um bebê de 1 ano ainda não é um sono com padrão maduro que vai ser aos 3 anos. Então, 1 ano ainda nós vamos ter muitas montanhas russas, altos e baixos no sono do seu bebê. Ele ainda vai mudar tempo de soneca, vai mudar a hora que ele dorme, vai mudar a hora que ele acorda. E tá tudo bem a gente observar essas mudanças e fixar novamente esses 4 horários. Se de repente o seu bebê que acordava às 6 da manhã passou a acordar às 7, 7h30, tá tudo bem. Você vai considerar que agora o novo horário dele acordar é 7, 7h30 da manhã. Se o seu bebê que antes dormia 8 horas, agora das 7 horas da noite ele tá vencido, considera mudar esse horário. Não vai voltar para as 8. Observa ele, respeita. Tá bom, meu filho, 7 horas você tá com sono, então o seu novo horário de dormir é às 7 horas da noite. Combinado? Tocando em frente, sonecas então podem sobrar. Qual é o tempo ideal de soneca para cada fase? Quer ouvir? Anota aí. Lugar lindo, gostou, Leiliane? Seja bem-vinda. Esse é o meu cantinho favorito aqui na minha casa, eu tô recebendo vocês aqui hoje. Aqui minhas flores, aqui eu estudo, aqui eu medito. Sinta-se em casa, bem-vinda. Vamos lá? Quer anotar o tempo de soneca que a gente deveria tentar observar em cada fase? Bora lá.
De 0 a 3 meses a gente não considera soneca. É um sono. O bebê ele não diferencia sono diurno, sono noturno. Nath, vamos lá. Segura suas dúvidas aí que a gente vai conversar no final, tá? Prometo. Então bora. De 0 a 3 meses a gente não considera soneca. A partir do 4º mês, o bebê vem num padrão mais ou menos de 4 horas de soneca, até que ele vai perder mais 1 hora de soneca. Então esse bebê ele entra no 4º mês assim, ó, 2 sonecas de manhã, 2 sonecas à tarde, mais ou menos isso. A soneca depois do almoço costuma ser a soneca mais longa, em todas as fases, tá? Aquela soneca que eles dão meio de meia, 1 hora, 1h30, essa soneca costuma ser a mais longa, tá bom? Então um bebê que vem de 4 sonecas, de uma soma de mais ou menos 4 horas de soneca, as 2 sonecas da manhã, elas viram uma só. E aí essa soneca vai ter por volta de 60 minutos. A segunda soneca, que é a depois do almoço, ela vai ter 1h30, mais ou menos. E depois tem uma terceira sonequinha, por volta das 16h30, por ali, que é uma soneca mais curta, uma soneca de 30, 40 minutos, por aí. Esse é o padrão 4 a 8 meses e meio, 9 meses, por aí. Perto do 8º mês, a criança começa a perder mais um tempinho de soneca. E o que eram 3 horas de soneca passa a ser 2h30 de soneca. Aonde que ela vai perder esse tempo? Normalmente ela perde essa terceira soneca, essa segunda soneca da tarde. Um bebê por volta do 8º, 9º mês, normalmente ele perde essa segunda soneca da tarde, tá? Ou a terceira soneca do dia. E aí a gente fica com 2h30 de soneca no total. Bom, aí esse bebê com 2h30, ele vai tocando até que lá por volta de 1 ano por aí, são 2 horas de soneca. A gente toca com 2 horas de soneca até esse bebê, enquanto esse bebê fizer soneca. 1h30, 2 horas, pode ser 2 sonecas, pode ser uma soneca de manhã, de 1 hora, 50 minutos e uma soneca um pouco maiorzinha depois do almoço, ou pode ser somente uma soneca após o almoço. Normalmente esse padrão de uma soneca só, ele vem num 1 ano e meio, mais ou menos, a criança fica com uma soneca só de 1h30, 2 horas depois do almoço. Beleza, meninas? E essa soneca, ela vai... Tem criança que não perde essa soneca até os 5, 6 anos. Em média, a partir do 3º ano de vida, pode ser que algumas crianças, dependendo da rotina, dependendo do padrão, já percam as sonecas, tá? Então, a conta de soneca que a gente tem que ter em mente é mais ou menos essa. 3 horas de soneca para bebês de 4 a 8 meses. 2h30 de soneca para bebês de 9 a 12, 14, 15 meses. E depois 2 horas de soneca enquanto essa criança fizer soneca. Bom, então sonecas em excesso podem roubar sono noturno. Sabe quando a criança acorda na madrugada e ela quer ficar acordada? Ela não sabe que aquilo ali é madrugada, que é hora de dormir. A criança, ela quer conversar, ela quer ir pra sala, ela quer cantar, ela quer assistir TV. A criança pede pra mamar, mas você nota que ela não tá com fome. Ela despertou na madrugada. Isso é um clássico de criança que esgotou, vamos dizer assim, o sono dela nas sonecas, tá? As sonecas podem se alternar no dia que o bebê toma vacina? Sim. Inclusive, vocês viram que no início da live, no nosso primeiro ponto, eu falei sobre rotina. As sonecas não são um ponto fixo dentro do meu conceito de rotina, daquilo que eu tô aqui para dividir com vocês. As sonecas, elas não precisam ser fixas dentro da rotina. A gente pode observar os sinais do bebê, é nisso que eu acredito, e oferecer para ele a oportunidade de adormecer quando a gente notar esse momento. Claro que a maioria dos bebês, eles apresentam um desenho já de soneca. A mãe sabe que por volta das 8h30, 9 horas, ele tem sono todo dia. Então a mãe oferece a oportunidade para ele. Posta essa live depois, meu celular descarregou e perdi os 4 pilares da rotina. Ó, eu vou tentar publicar no YouTube, tá? Esse vídeo, fica de olho, tá bom? Prometo. Bom, então a gente já viu que soneca pode faltar. Pode sobrar, desculpa. O terceiro
A terceira causa que eu queria conversar com você aqui hoje sobre os despertares noturnos do seu filho pode ser soneca faltando. A criança, gente, entenda o seguinte, o cérebro da criança, o sono, ele não é um estado passivo. O sono é um estado em que o nosso cérebro ele fica extremamente ativo, cumprindo determinadas funções. Cada função tem o seu ritmo, a sua organização, o seu momento de acontecer ali dentro do nosso estado de sono. A gente tem sono REM, a gente tem sono não REM, estágio 1, 2, 3, 4, sono delta, as ondas cerebrais vão mudando de acordo com os estágios de sono. É complexo, é complexo. Então, por isso que quando a gente fala de sono, quando a gente fala de sono de criança, e o povo começa com essa papagaiada de prometer milagre, eu fico doida da vida. Porque imagina um quebra-cabeça de 5.000 peças. Tá? E não adianta falar que se você mexer numa pecinha, você vai resolver o negócio todo, tá bom? Então, a gente sempre tem que pensar no todo para que a gente consiga um resultado melhor. Soneca faltando causa no bebê uma condição que a gente chama de privação crônica do sono. Imagina que a bioquímica do corpo do bebê, existe uma química que favorece o sono, e existe uma química que dificulta o sono. Quando a gente entra num estado de privação crônica do sono, essa química nossa, ela funciona como se fosse uma espiral negativa. Quanto menos sono adequado você tem em qualidade e quantidade, menos o seu corpo vai estando disponível, apto para dormir. O seu corpo vai entrando numa forma de estresse. Ele libera substâncias, por estar privado de sono, substâncias que causam estresse, substâncias que causam agitação, que causam ansiedade, que causam desconforto. E essas substâncias são antagonistas do sono, a gente chama assim. Então, quando um bebê dormiu menos do que ele deveria, ele fica menos apto a dormir. E quando ele adormece, o sono é ruim. O sono é picado. É contraintuitivo, não é? Quando a gente pensa. Você já ouviu? A minha mãe falava assim pra mim, quando eu ganhei minhas crianças. Deixa essa criança mais acordada pra ele cansar. Aí à noite ele vai dormir melhor, porque ele vai estar mais cansado. Não deixa fazer esse tanto de soneca no dia. É contraintuitivo, eu sei, mas isso não funciona. Então, sabe aquele dia que você saiu com o seu bebê? Muitos bebês são sensíveis, né? Quando a gente sai com eles pra passear, o bebê, ele quer tudo, dependendo da fase que o bebê tá e do temperamento do bebê, o bebê, ele não quer saber de fazer soneca. O bebê, ele quer aproveitar, ele quer observar, ele quer interagir. E aí, aquele dia, o bebê fez menos soneca do que ele faria normalmente. Ele chega em casa, ele até tá cansado, ele pode até adormecer mais cedo ou com um pouco mais de facilidade. Normalmente, aquela noite não vai ser boa. Vai ser uma noite agitada em que esse bebê vai acordar mais vezes do que ele estava habituado a acordar, tá? Então, soneca em excesso atrapalha e falta de soneca também atrapalha. Lembra da privação crônica de sono, tá? Dica número 4, ambiente inadequado. Meninas, pensem o seguinte, isso não é uma questão, claro que tem questões individuais que devem ser respeitadas, tem pessoas que são mais ou menos sensíveis à luz, a barulho, à temperatura, mas existe uma condição assim, nós somos seres únicos sim, mas a nossa biologia como homo sapiens, como seres humanos, ela é muito semelhante. O que a gente tem que entender como um ambiente adequado para o sono, quando a gente fala de um bebê ou de um ser humano? O ambiente, ele deve estar o mais escuro possível. O ambiente, ele deve ter um clima, temperatura amena. Calor, ele é um inimigo do sono. Se o nosso corpo, inclusive é um mecanismo que o nosso corpo usa para nos despertar de manhã. Quando começa lá por volta das 4 horas da manhã, a temperatura do nosso corpo começa a subir. Quando a gente acorda de manhã, a temperatura do nosso corpo está maior do que estava. E ao contrário, de noitinha, quando a gente vai anoitecendo, a temperatura do nosso corpo começa a baixar. Então, qual é a temperatura adequada para o quarto do bebê ou para um quarto que a gente esteja dormindo?
Vocês podem acreditar em mim ou não. Na Europa, nos Estados Unidos, em países mais frios, eles usam 19 graus no climatizador, no ar-condicionado, no ambiente. Eu acho aqui muito frio pra gente, essa referência é muito fria para nós. Eu gosto de indicar algo em volta de 22 graus, tá? Se você acha que deve, coloca um pagãozinho, né, de manga, um mijãozinho, um pijaminha de manga no seu bebê, mas fininho. E deixa o ar-condicionado ou o ventilador, deixa o quarto com uma temperatura. Não superaqueça o seu bebê. A gente tem mania de achar que o bebê vai ficar com frio, enche o bebê de coberta, isso não é seguro. A gente põe um pijama pesado, você vai lá de madrugada ver, a cabeça do bebê tá suada, a fronha do travesseiro tá encharcada, ou o lençolzinho tá com aquela roda de suor da cabecinha do bebê, tá? Então, a temperatura favorável ao sono, ela é amena, é frio. Liz, não faz mal colocar o bebê para dormir no ar-condicionado? Eu vou repassar para vocês a orientação que eu recebi do meu pediatra minha vida inteira. Não faz mal a criança dormir no ar-condicionado. O que faz mal, desde que esse ar-condicionado não esteja trincando, se essa criança tiver com pijaminha fininho. E também, o que faz mal é você entrar com essa criança num ambiente gelado. Então, entra com o bebê no quarto, climatiza o quarto com o bebê já lá dentro. A diferença brusca de temperatura, sim, faz mal pro bebê, tá? O que mais a gente pode falar em ambiente adequado para o sono? Escuro, o mais escuro possível. Tá legal. Eu sei que tem uma fase em que os bebês começam a demonstrar medo. As crianças, a partir dos 9 meses, a gente tem que ficar atenta a essa demonstração de medo. Crianças de 1, 2 anos não gostam de dormir no escuro. Tá tudo bem, eu entendo isso. E a gente tem sim que respeitar. Mas que seja uma luz. Você salva, por favor? Nath, eu vou pôr no YouTube, tá? Eu prometo que eu vou pôr no YouTube essa live, tá bom? Eu te entendo, tá bom? Então vamos lá. Que seja uma luz que não fique na frente do olho do bebê, que seja uma luz que fique aqui por trás, que seja uma luz de 5 watts, uma luz fraquinha, e de preferência sem luz. Se você notar que o seu filho está com medo, ou se ele acorda muito apavorado na madrugada, chorando muito, enfim, você pode sim usar uma fonte de luz, mas tenha em mente que o escuro ele é muito mais favorável para a qualidade de sono do que o claro. Outra coisa que a gente pode, outro fator que a gente pode conversar sobre o ambiente adequado para o sono. É um quarto cheio de estímulos visuais para esse bebê. Mobile, aqueles negocinhos que ficam brilhando no teto, um monte de brinquedo colorido que o bebê do berço dele ele veja. Então, meninas, eu sei, dá uma tristeza, né, quando a gente escuta falar isso, porque a gente prepara o quarto do nosso bebê em cada detalhe, a gente enche de detalhe, a gente põe brinquedo, a gente põe nicho, a gente põe espelho, a gente põe fotografia, a gente enche o teto com aquelas estrelinhas. Não pode. Atrapalha. Pensa que o seu bebê, ele a cada mais ou menos 1 hora e meia, o seu bebê ele fica 10 minutos num limbo entre acordado e dormindo. Ele fica ali. Se ele abre o olhinho dele, assim, e se depara com alguma coisa que interessa, que chame atenção, adivinha o que ele vai fazer? Entre o ficar acordado e o adormecer, voltar a adormecer, ele vai despertar. Então, o quarto deve ser... eu recomendo que você esvazie... Tenta ver ali de onde o seu bebê tá, no berço dele, na caminha dele. Tenta imaginar ali, visualizar o que o seu bebê vê dali. Tira todos os estímulos. Quartos montessorianos tem espelho, tem barra, os brinquedos ficam ao alcance do bebê. Tem algum problema com isso? Não necessariamente. O que eu recomendo é que você deixe esses brinquedos, que você tenha aquelas caixas plásticas, coloque os brinquedos lá dentro e nos momentos de sono, soneca, sono noturno, você tira os brinquedos do quarto. Tem algumas mães que até cobrem o espelho com um lençol, alguma coisa, para que o bebê não se distraia. Tem bebê que é tão danadinho, que é tão interativo, que até a luzinha do ar-condicionado, a luzinha da babá eletrônica, eles ficam procurando as luzinhas, tá? Então, tudo que for estimulante,
Sabe aquela fita preta que o povo usa na eletricidade? Ah lá, Peppa, vou ter que tirar a TV. Ô, Nath, é só você não ligar, tá? Não liga a TV e tampa com aquela fita. Tem uma fita que é preta, não tem? Esqueci o nome dela. Fita isolante. Tampa a luzinha, as luzinhas dos seus eletroeletrônicos ali e fala que à noite a TV dorme, à noite a TV não liga, tá? Então, o importante é não ligar a TV. Você tocou num ponto importante. Tudo que é tela, tudo que é luz... Gente, sério, eu não sei quem teve a ideia de fazer mobile que toca música e que acende luz, que parece uma sirene. Isso estimula o bebê. Ele pode usar o mobile? Pode, no momento que ele estiver acordado, no momento que ele estiver brincando. Esse tipo de mobile não ajuda o bebê a dormir, tá? Tem uns que tocam umas musiquinhas, deixa a musiquinha, tá tudo bem, mas sem luz e uma musiquinha de ninar, bem suave, tá tudo bem. Só que o brinquedo ali, face a face com o bebê pode interagir, né? Lígia, durante o dia meu bebê tem um sono muito leve, acorda com qualquer barulhinho. Boa! Ótima pergunta, Dani. Eu vou até já responder, porque é oportuno. Você, primeiro, na sonecas o ambiente também precisa ser escuro, tá, meninas? Ai, mas ele não vai trocar o dia pela noite. Não vai, tá bom? A química do sono noturno é completamente diferente da química do sono diurno. O seu bebê vai saber, a partir do 4º mês, por aí, o seu bebê já sabe que é de dia, já sabe que é de noite. E por mais que você... Então você escurece o quarto o máximo que você conseguir nos momentos de sono. Nos momentos que seu bebê estiver acordado. Quanto mais iluminada, de luz natural for a sua casa, melhor. Com relação... Obrigada, Nath. Deixa eu lembrar a pergunta. Barulhinho. Com relação a barulho, é muito comum isso em mamães que moram em prédios. Obrigada, Nath. Prédio que a rua é barulhenta, apartamento que fica muito próximo à área de lazer do prédio. Enfim, o que eu faço para isolar esses barulhos externos? Anota a dica aí. White noise. Lígia? Que é isso? Ruído branco. Procura no YouTube, tem aplicativo gratuito. Então, basicamente, o que é isso? São ruídos numa determinada frequência que eles meio que distraem e relaxam o nosso cérebro. E esse ruído, ele vai bloquear o nosso cérebro, chama tálamo, tá? A estrutura dos nossos sentidos ali. Quando a gente está adormecido, o tálamo, ele sobe uma barreira para que a gente não ouça, não escute, não sinta cheiro, enfim. Esse barulho, eu recomendo que você ligue um ruído, que é um ruído branco, dentro do ambiente de sono do bebê. Meus meninos gêmeos amam dormir com barulho do ventilador. Exatamente, barulho de chuva, barulho de ventilador, barulho de secador. Aqui em casa o secador ele era campeão. Lígia, mas isso não vai fazer mal pro bebê? Pode fazer. A gente tem algumas recomendações de segurança, que seriam... A fonte do ruído, ela deve ficar a no mínimo 2 metros do ouvido do bebê. Então, tem alguns acessórios que a gente põe no berço, que solta ruído branco. Tem uma ovelhinha, chama Sleep Chip, tem uma outra, ursinho, enfim. Só que eles são, nesse quesito, eles são falhos. Então, a gente tem que deixar a 2 metros do ouvido. Com bebê de 10 meses funciona sim. Viu? Assim, ó, pra bebê mais novo, de 0 a 3, eu recomendo que a gente use o white noise sempre. Por quê? Porque lá no útero tem inclusive white noise que reproduz o som intrauterino. Então, aquilo o bebê traz segurança pro bebê até os 3 meses. A partir do 3º mês, é opcional a mãe usar ou não. E a indicação para usar é quando tem ruído externo e o bebê acorda por causa desses ruídos, tá? Funciona sim, funciona até em adulto. Experimenta. Quando você estiver dormindo num lugar muito barulhento, liga um som de chuva. Só que aí é outra dica que eu queria dar. Então, 2 metros do ouvido do bebê, tá? O som. Outra dica, ele tem que ser alto. Não adianta a gente colocar bem baixinho. Não, ele tem que dominar o ambiente. Como que você quer? O que você quer dizer com isso, Lígia? Sabe o som de um secador no ambiente? Ele não é alto. Se você fala, você tem dificuldade para ouvir. Seria mais ou menos isso. Meu filho de 3 anos não quer mais fazer soneca, mesmo apresentando sono, mas dorme tranquilo.
Tranquilo, Paloma. Eu já vou falar sobre isso depois. Se ele fica bem de dia e se ele dorme bem à noite, ele já aboliu a soneca da vida dele, tá? Então, voltando pro ruído branco, 2 metros do ouvido do bebê e o ruído ele tem que ser dominante no ambiente. Existe um aplicativo que chama 32dB, D de dado, B de bola. Ele mede os decibéis do ambiente. A segurança, né, de som, assim, desse som não vai fazer mal pro seu bebê se o ruído tiver em torno entre 50 e 55 decibéis, tá? Então, isolamento de barulho externo, usa o white noise, o ruído branco. Bom, ambiente adequado, então, a gente já tratou. Falta de ritual. O que é um ritual de sono? Vocês sabem, meninas, o que é um ritual de sono? Todo mundo aqui sabe? Se todo mundo souber, eu já toco pra frente. Um ritual é uma sequência de atividades que a gente faz com a criança, que a gente faz com o bebê, em que uma atividade na sequência da outra, sempre igual. De nada, meninas. Isso é um ritual. A gente tem que encadear uma sequência de eventos, de atividades com o bebê. Então, a gente pode entrar no quarto, pode fechar a porta, pode ligar uma musiquinha, pode ler um livro, pode fazer um determinado carinho que a gente só faça no momento de dormir. A gente pode criar o nosso ritual, fazer uma oração, enfim. Qual é o seu ritual? O banho pode fazer parte do ritual noturno? Pode. É muito bom, inclusive, o banho. Ele ajuda a diminuir a temperatura corporal e favorece o sono. É preciso fazer um ritual. Agora, o mais importante do que como é esse ritual, como é que eu faço, qual é a ordem, tem 2 coisas que é importante que a gente entenda em relação ao ritual. Primeiro fator, ele tem que ser feito igual, todo santo dia. O que você quer dizer com igual todo santo dia, Lígia? Sabe aquela música que você canta pro seu filho dormir? Ela tem que ser a mesma, todo santo dia. Sabe aquela historinha que o seu filho gosta de ouvir? Isso eu tô falando pra bebê menor. Quando o bebê for maior, a criança que já anda, aí ele pode escolher a música dele. Qual musiquinha você quer que a mamãe cante hoje? Ele vai escolher. Qual livrinho você quer que a mamãe leia hoje? Ele vai escolher. Agora, para bebês menores, eu recomendo que a gente use sempre o mesmo, tá? Sim, mudei há 2 semanas, melhorou muito a noite dos gêmeos, ainda acordam 2 vezes para mamar. Tem 1 ano e 2 meses. Banho, janta, brincamos, lemos, agora eles pedem para ir dormir. Ótimo! Cacau, peraí então que eu vou tocar aqui. Ó, outra coisa que a gente tem que entender em relação ao ritual. O objetivo da gente ter um ritual é que as crianças relaxem. Então não adianta ter um ritual de balada, gente. Sabe aquele pai que o bebê é lindo de se ver, mas não é o momento. Sabe aquele pai que o bebê vai dar boa noite? O pai joga pra cima, o pai faz cosquinha, o pai rola no chão, ou você contar uma história eletrizante, ou o pai que a mãe que gostam de música de rock, botar uma música de rock ali pro bebê. Não. Então não é somente uma sequência de atividades, de eventos. É uma sequência de atividades cujo objetivo é baixar a energia do bebê e fazer com que esse bebê relaxe. Combinado? Por que o ritual é importante? Porque ele já faz parte, a sonolência, ela já é um estado de sono, é um estágio de sono. E quando você vai fazendo esse ritual, o cérebro do bebê, ele vai entendendo que desculpe falar tanto, mas não entendo porque mudou assim. Nath, eu vou responder no final as perguntas, senão eu me perco aqui, tá? Então vamos lá. Falta de ritual, beleza? Deu pra entender o ritual? Sequências, uma sequência de eventos, a consistência e eles precisam ser relaxantes. Outra dica, então, a penúltima dica. Algum problema físico. Gente, a gente tem que descartar, porque às vezes assim, ó, o bebê tava dormindo super bem e de repente esse bebê começa a dormir muito mal. E você fala, nossa, Lígia, nada mudou na rotina, o ambiente tá adequado. Cara, às vezes tá nascendo um dente. Às vezes esse bebê desenvolveu intolerância a algum alimento.
Às vezes, a gente não imagina, mas às vezes uma infecção de garganta, uma infecção de ouvido, ela não aparece assim. Às vezes ela demora 2, 3, 4 dias pra a gente ter um sinal dela, pra ter uma febre, pra ter um foco de infecção na garganta. Então, às vezes aquilo ali, às vezes o bebê tá com o intestino preso, às vezes esse bebê, ele tem a PLV e não foi diagnosticado ainda. Às vezes esse bebê tem um refluxo severo e a medicação não está funcionando, ou ainda é um refluxo que não foi diagnosticado. Então, a gente precisa observar e precisa descartar questões físicas, tá? Às vezes o bebê dorme num colchão de cunha que está atrapalhando, às vezes o bebê ainda está dormindo no ninho. Isso tudo são questões físicas, tá? Questões de lugares. Gases também, exatamente. Gases também. Então, às vezes o bebê está conhecendo um alimento novo ali e até que o organismo do bebê se adapte a fazer a digestão daquele nutriente, daquele alimento, pode ser que desencadeie gases. Às vezes trocou o leite que o bebê toma, às vezes introduziu uma mamadeira, tá? Então, observa e descarta questões físicas. A gente precisa dessa certeza. Como é que a gente faz isso? Conversando com o nosso pediatra, tá? E agora eu deixei por último, porque essa é um assunto que dá muito pano pra manga, muito, inclusive eu até queria propor da gente fazer a nossa próxima live para conversar disso, que são as associações. O que é uma associação de sono? Eu vou falar por cima e se vocês topam a gente vai aprofundar esse assunto na próxima live, pode ser? Eu vou responder as perguntas já, tá, meninas? Eu vou só terminar de falar aqui das associações. A associação é tudo aquilo que o bebê precisa para começar o sono e depois, se ele desperta, ele não consegue voltar a dormir sem aquele artifício, sem aquela manobra, sem aquela pessoa, sem aquele truque, sem aquela presença, tá? Então, as mais comuns são mamar no peito, mamar mamadeira, ser embalado, tapinha nas costas, chupeta, enfim. Agora é importante que a gente entenda. A gente vai conversar disso bastante na live da próxima semana. Nem tudo precisa de ser tirado. Somente as associações que estão atrapalhando o sono do seu bebê. Também tem a hora certa para fazer isso. Não recomendo que a gente tire embalo, colo, peito de bebê até 3 meses. Não recomendo que a gente tire colo de bebê até 6 meses. Não recomendo que a gente tire colo nem peito, nem quando a mãe não quiser assim. Certo? Então, basicamente, é só para trazer para vocês e, na minha experiência, 60% das mães que eu atendo que têm filhos com despertares noturnos são causados por associações. E sabe que eu tô lembrando de mais um agora? Um 8º, os picos, saltos e regressões. A criança estava dormindo tranquila, estava dormindo bem, estava despertando 1 ou 2 vezes para mamar, de repente ela entra num salto de desenvolvimento, ou na regressão dos 4 meses, ou na regressão dos 9 meses. O que acontece? Essa criança começa a acordar de hora em hora, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vezes na madrugada. E a mãe fica doida, não entende o que está acontecendo ali. Saltos de desenvolvimento, regressões, picos, podem fazer isso com o seu bebê. Certo? Então eu trouxe 7, mas já mandei 8 logo para vocês. Vou recapitular e começar a tirar dúvida. Irregularidade da rotina, soneca sobrando, soneca faltando, ambiente inadequado, falta de ritual, algum problema físico, associações, picos, saltos e regressões. Fechou, meninas? Show? Eu tô aqui, eu tô sem o meu óculos e tá tão claro aqui, eu vou tentar ler. Se eu não der peito, o que acordou chora e eu não der, o outro acaba acordando também. Cacau, infelizmente, você vai ter que, quando você achar que é o momento, você vai ter que passar uns perrengues aí, algumas noites de piora, mas infelizmente o que você vai precisar fazer se eles têm a associação do mamar para o voltar a dormir, se o seu marido te ajuda, ou se você tem alguém que te ajude aí na madrugada, eu recomendo que você compre a briga,
tá? O que você pode fazer, um acorda, você tira ele do ambiente em que o outro está dormindo, leva ele e aí você vai explicar, vai fazer ele voltar a adormecer com a sua presença, com o toque, com a intimidade, com o colo, se deita junto. Se o outro acordar, a outra pessoa vai fazer a mesma coisa. Despertares noturnos com 3 anos. Olha só, serve tudo isso que eu falei, viu, minha amiga? Tudo isso que eu falei serve para 3 anos também. Podem ser associações também, tá? Então, pode ser a presença da mãe no quarto. Aí essa criança, ela acorda na madrugada. Sabe aquela criança que adormece na cama da mãe, adormece na sala e a mãe leva essa criança pro quarto dela depois, pro quarto da cama da criança? Essa criança, ela acorda no meio da noite, ela toma um baita de um susto, porque ela não sabe onde ela tá, ela vê que a mãe não tá mais ali. Então pode ser associação também. Associação de dormir em lugar errado, associação da presença da mãe, tá? Pode ser as crianças maiores, como emocionalmente as vivências delas vão se tornando mais complexas, a gente vai precisar investigar mais a fundo, tá? Mas isso aqui serve como base para todas as idades. Penso nessa hipótese da mãe na cama até adormecer. Sim, tá? Então é isso. É isso. Porque aí o importante. Tá errado a mãe ficar lá até a criança adormecer? Não. Mas o que essa mãe precisaria fazer para esse bebê? Comunicar que ela não vai estar mais ali, que ela vai para a cama dela quando o bebê adormecer e que esse bebê, a hora que ele acordar, ele pode chamar essa mãe, que daí a mãe vai lá e vai acudir, tá? Cama compartilhada não é ruim não, de jeito nenhum. Mas não serve para todo mundo, tá bom? E tem o jeito certo de fazer. Acho que faz umas 2, 3 semanas a gente fez uma live para falar disso. Eu quero fazer uma sequência de vídeos no IGTV, que nem a live passada do desfraude foi um fracasso. A minha internet caiu logo no começo, ficou pipocando. Eu queria que vocês, por favor, mandem no direct pra mim assuntos que vocês gostariam. Aí eu faço vídeos no IGTV e aí fica gravado aqui. Aí vocês acessam quando vocês quiserem. Pode ser? Então, vamos fazer cama compartilhada. Nath, se você quiser mandar suas perguntas agora, a gente tá na hora, tá? Cama compartilhada não é ruim, mas não serve para todo mundo e tem um determinado momento em que ela para de ser funcional para todos, tá? Às vezes o pai não tá dormindo bem, às vezes a mãe não tá dormindo bem, às vezes o bebê que dormia maravilhosamente bem na cama compartilhada passa a não dormir mais, tá? Eu faço cama compartilhada com os gêmeos. Cacau, não acho nada ruim, tá? Precisa ver se tá funcionando. Se pra você descansa, se eles descansam, se o seu marido descansa, tá? Não tem nada de ruim, não. Eu acho que eu vou já botar no tema do IGTV, eu vou vou fazer um vídeo de desfraude, vou fazer um vídeo de cama compartilhada, tá bom? Mesmo com quarto escuro e ruído branco, não passa de 40 minutos a soneca. Magali, e se eu te contar que a partir do 4º, 5º mês, esse tempo é bom de soneca? Tem muita gente que assusta, né? Que acha que soneca tem que ter 1 hora e meia. Esse tempo é bom, tá bom? Então, o que não pode ficar assim, não pode assim. O que atrapalharia a rotina seria a cada 1h30, 2 horas. Eu não sei a idade do seu bebê, Magali, mas dependendo do contexto, uma soneca de 40 minutos tá bom. Eu também faço compartilhado com gêmeos. Deixa eu ver o que mais aqui que tem de perguntas pra mim. Serafim passou a despertar 0 horas, independente da hora que vai dormir. Vai até às 3, mas nunca foi assim. O sono sempre foi tranquilo. Ô, Nath, que horas que o Serafim acorda de manhã? Vamos fazer uma consultoria aqui com a Nath ao vivo. Fazemos quarto compartilhado e ela dorme na cama dela. 10 meses. Ah, a Magali que tá falando. Fazemos quarto compartilhado, dorme na cama dela, 10 meses. Se ela faz uma soneca de 40 minutos de manhã, uma soneca de 40 minutos Aí, Nath! Peraí que eu só vou terminar de responder aqui pra Magali. Se ela fizer 2 sonecas de 40 minutos e ficar bem, tá tudo bem, tá? Seria melhor se essa soneca fosse mais comprida? Seria, mas se ela fica bem o dia, se ela não entra em efeito vulcânico no final do dia, se a noite dela tá bacana, se ela mostra que ela tá gerenciando bem esses 40 minutos, a gente não precisa seguir tabela, seguir relógio,
tá bom, Magali? Observa a sua bebê. Ô, Nath, pelo amor de Deus, né, minha amiga? Tu tá de sacanagem comigo. Arranca esse moleque, o Serafim da cama, 7h30, 8 horas da manhã, pra você ver se ele vai fazer isso que ele tá fazendo. Tá bom? Hora de criança acordar. Criança de 1 e pouco ele tem, né? Quanto tempo tem o Serafim? 1 ano e 6 meses tem chorado pra dormir. Franciane, às vezes você tá perdendo o timing. Ou tá pondo ela pra dormir em horário adiantado, ela não tá com sono ainda, ou você tá atrasando demais, ela tá indo pro sono muito cansada. Estava associando a minha volta ao trabalho. Ele quer esse tempo comigo. Beleza, é justo. Mas de manhã, ele precisa acordar cedo. Tá? Ele precisa de contato com você, mas você faz cama compartilhada com ele. Não faz? 1 ano e 4. Então, minha amiga, 1 ano e 4 eu vou te dar aqui, ó. Meninas que têm bebês com de 1 ano até 1 ano e... Até 2 anos, vai, 1 ano e 10. Essa rotina que eu tô falando aqui vai servir pra vocês, presta atenção. Horário de bebê acordar com essa idade: 7h30. 7h30, 8 horas eu já não gosto. 7h30 da manhã, esse bebê tem que estar de pé. Se ele gostar de fazer uma sonequinha de manhã, por volta das 9 horas, ele faz uma soneca não maior do que 50 minutos. 1 ano e 9, acorda às 6, muito cedo? Não. A partir das 6 já é dia. É que tem bebês que conforme eles vão ficando maiorzinhos, eles acordam já um pouquinho mais tarde e eles começam a dormir um pouco mais cedo. Então, a partir das 6 horas é uma hora boa para acordar, no máximo 7h30. Pode fazer uma soneca mais curta de manhã, 50, 40 minutos, e pode fazer outra soneca depois do almoço, mesmo tempo. Se ele fizer uma soneca só, a soneca depois do almoço pode ser maior, até 2 horas. Hora de esse bebê dormir: 8 horas da noite, no máximo 8 horas da noite, tá? Então, eu entendo, a mamãe voltou ao trabalho, o Serafim tá sentindo falta, você faz a cama compartilhada com ele. Eu recomendo que quando você chegue do trabalho, por exemplo, que você, larga a casa, larga a roupa, depois você resolve isso. Tem um tempo com ele, pra matar a saudade, um tempo em que você esteja pra ele, ele pra você, sabe? Sem aquela zona, aquela vucu-vucu de rotina, tá bom? Isso faz a diferença, ele sentir que você tá ali olhando pra ele, você tá ali por ele, tá? Bebê de 2 meses, é normal acordar de 2 em 2 horas? Keila, é normal acordar de 2 em 2 horas, esse bebê precisa mamar, tá? O que eu recomendo que você faça com um bebê de 2 meses, fica a dica: você não deixa ele dormir sonecas maiores do que 3 horas durante o dia. Então, você vê o que dá, já deu 2h30 que o seu bebê tá dormindo, acorda ele da soneca, põe ele para mamar. Por quê? Durante o dia, ele vai mamar o suficiente e ele também não vai estender tanto o sono. Então, ele corre menos risco de trocar o dia pela noite. O meu de 1 ano e 7 dormindo às 22, muito tarde, minha amiga. Eu sei que a gente tá na quarentena, tá tudo bagunçado, né? Aqui na minha casa também. Ontem, gente, a gente foi jantar tão tarde, as crianças estão tendo aula online. Então, assim, a gente precisa também ter um pouco de paciência, a gente precisa ter um pouco de flexibilidade, de bom senso, né? De jogo de cintura. A gente não pode ser mais realista que o rei. É que acontece que muitas crianças, elas acabam sofrendo com essa rotina desajustada. Se as coisas funcionam na sua casa e elas são totalmente, vamos dizer assim, fora do padrão, tá tudo bem. Se a sua criança se adaptou a dormir tarde, se ele dorme bem à noite, se ele acorda tarde, mas está dormindo bem, se a família está funcionando, vocês estão conseguindo descansar, interagir, se alimentar, cara, tá tudo bem, esquece o padrão, tá? Mas normalmente as crianças sofrem. Deixa eu ver aqui as perguntas. Essas 2 mamadas na madrugada para 1 ano, 2 meses é errado? Cacau, eu não gosto de certo e errado. Eu gosto da gente trabalhar com necessidade, tá? E causa e consequência. Eu recomendo que você converse com o seu pediatra
sobre essas 2 mamadas na madrugada. Se ele acha que isso existe a necessidade ainda, como é que tá o ganho de peso dos seus bebês, ou se você tem uma nutri infantil que te acompanhe, eu recomendo que você converse. Sociedade Brasileira de Pediatria tem, dentro das diretrizes dela, o seguinte texto: bebês a partir do 6º mês de idade, bebês nascidos a termo, a partir do 6º mês de idade, não tem mais necessidade fisiológica de alimentação noturna, na madrugada, tá? Então isso é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala. Primeiro que a necessidade ela não deve ser levada em conta somente a fisiológica, tem a necessidade emocional. Mas um bebê de 1 ano e 2 meses, ele já consegue ter outros recursos, por exemplo, para se sentir acolhido. Um bebê de 1 ano e 2 meses, ele já começa a ter um certo entendimento de se autorregular. A gente pode ajudar esse bebê a começar a desenvolver a autonomia dele. Então, primeiro, eles estão acordando por quê? Porque eles estão com fome. Ou eles acordam e você dá o peito, ou porque eles não sabem voltar a dormir sem mamar, seja peito, seja mamadeira. Então, as questões de causa, elas têm que ser olhadas, no caso a caso, e eu recomendo que você converse com o seu pediatra, com a sua nutricionista, sobre a necessidade dessas mamadas na madrugada, tá? Basicamente, respondendo bem objetivamente, sem analisar o seu caso e sem ver os seus bebês. Dá pra tirar a mamada na madrugada com 1 ano e 2 meses e deixá-los sem nenhuma mamada, se o seu pediatra concordar, se a sua nutricionista concordar e dependendo do seu contexto, tá? 1 ano e 2 meses dormindo às 20h30, acorda às 6h30, tá ótimo, minha amiga, tá ótimo. Ele faz 10 horas de sono noturno, né? Se ele fizer 1h30, 2 horas de soneca de dia, tá ótimo. Tá? Se ele tá dormindo bem, se esse sono, se essas 10 horas de sono tem qualidade, se ele passa o dia bem, tá ótimo, tá bom? A rotina do meu bebê é igual você falou, mas ele não dorme antes das 21h30. Ele janta às 19h, toma banho, brinca, tetê e dorme. Acorda às 2h pra mamar, depois às 5h30. Maiara, eu não lembro qual que é a idade do seu bebê. Ele tem 1 ano e 5. Olha, é tarde pra dormir. Ele ele acorda 2 vezes na madrugada. Eu não sei como é que tá isso pra você, né? Ele já poderia estar dormindo uma noite inteira, 8, 10 horas de sono, e esse acordar ser eventual. Ele pode eventualmente acordar 1 ou 2 vezes na noite, mas não precisar mais desse mamar pra voltar a adormecer à noite, tá? Dorme às 20 e acorda... Ai, meninos, peraí, deixa eu pegar aqui. Dorme às 20, acorda às 4, depois não quer dormir mais. Não, então tem alguma coisa errada, alguma coisa desajustada na rotina dela, tá? O Davi dormia a noite toda, mas há 10 dias está acordando de madrugada. Notei que tá nascendo dentinho. O dia que Dona Valdinei ele dorme a noite toda. Quando ele acorda, não quer dormir de novo. O dente, ele sim atrapalha o sono, principalmente no momento em que ele tá irrompendo a gengiva. O dente, ele causa outros transtornos, tipo a criança não come direito, a criança fica mais irritada. O dente o nascimento do dente é um processo inflamatório. Meninas, a nossa live vai acabar em 1 minuto e 50. Quero tirar a mamada da minha filha que tem 2 anos, mas não estou conseguindo. Ela é apaixonada pelo peito. Existem formas de fazer o desmame gradual. Vocês conhecem a Cris, do Plantão Materno? Ela é uma consultora de aleitamento materno. Ela tem até um curso dentro do Instituto Recém Mamãe. Ela faz consultoria de desmame gentil, tá? Desmame gradual. Procura a Cris, Plantão Materno. É o perfil dela aqui nas redes sociais. Meninas, em 1 minuto nossa live vai acabar. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Demais. Obrigada. Mandem pra mim, por favor, via direct, os temas que vocês gostariam que eu gravasse vídeos no IGTV pra vocês, tá? Porque daí o vídeo no IGTV, ele também pode ser de 1 hora. Eu deixo salvo lá pra vocês. Vão me acompanhando, por favor. Indique o perfil para suas amigas. O que mais que eu ia falar? E mandem pra mim, então, no direct, os temas que vocês gostariam que a gente tratasse aqui. A live... Toda semana que eu fiz votação, a sexta-feira à tarde ganhou, então já ficou de sexta-feira à tarde, 2h30 da tarde, já deixa marcado aí na sua agenda, e eu vou tentar
baixar aqui o vídeo. Obrigada, meninas, obrigada demais. Eu vou tentar baixar o vídeo para botar no meu canal do YouTube. Lá é Mães Comadres, tá? Você me encontra, Lígia Coimbra, Mães Comadres, no canal do YouTube. Combinado? Obrigada, obrigada, obrigada. Adorei. Obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Sexta-feira que vem, 2h30, a gente vai conversar sobre as associações do sono. Se cuidem, fiquem em casa, fiquem com Deus. Beijo. Obrigada.